Olá pessoal, esse é o último vídeo do nosso curso em que a gente vai lembrar um pouquinho a questão do planejamento estratégico. Nas primeiras aulas a gente falou sobre a estratégia e o que ela significa e o efeito que ela tem na empresa e a essência da estratégia. E agora a gente vai falar do planejamento estratégico, que é o processo através do qual você constrói um documento, uma referência que vai te permitir materializar a estratégia. A gente viu que tudo começa com as declarações institucionais, que estão bastante banalizadas dentro das empresas, né? A maior parte das empresas falam sobre missão, visão e valores, mas isso acaba não norteando de verdade o planejamento estratégico. É importante que se tenha uma missão, que, como a gente disse, tem que ser esclarecedora, uma visão, que, como a gente disse, tem que ser inspiradora, e os valores, que tem que criar parâmetros para que as pessoas possam agir dentro da empresa em consonância com aquilo que é importante para a empresa. É importante ter isso, mas é importante fazer com que isso realmente guie o dia a dia da empresa e guie a construção do planejamento estratégico. Bom, uma vez que eu tenho esse ponto de partida, que são as declarações institucionais, eu preciso olhar para fora e entender o mundo onde eu estou, qual é o ambiente que eu estou, que a gente dividiu em ambiente transacional e contextual. E a gente precisa olhar para dentro da empresa e entender como ela funciona. Dos ambientes eu tiro as ameaças e oportunidades. E do ambiente interno, de dentro da empresa, eu tiro os meus pontos fortes e pontos fracos. Quando eu analiso esses aspectos juntos, a gente chama de SWOT, né? SWOT Analysis, e é a partir daí que eu recolho o elemento, cruzando essas duas dimensões, interna e externa, que eu busco elementos para poder definir a minha estratégia. Uma vez que eu tenha feito essa análise, a primeira coisa é definir um objetivo, que, como a gente disse, precisa ser SMART, né? Ele precisa ter algumas características que façam dele um bom objetivo. Depois que eu tenho um objetivo definido, eu defino quais são as minhas estratégias corporativas. As estratégias que definem basicamente qual é o negócio que eu quero estar. Ou seja, para que público eu vou trabalhar e com que produto ou mix de produtos. Uma vez que eu defini essa estratégia corporativa, eu defino a minha estratégia genérica, que é um grande caminho da minha estratégia, qual é o grande estilo de estratégia que eu vou adotar. Por exemplo, segundo Michael Porter, eu posso ter uma estratégia focada em custo, em redução de custo, em eficiência de custo, ou posso ter uma estratégia focada em diferenciação. Ou posso ter uma estratégia em que eu dou um foco específico em algum mercado ou algum tipo de oferta, né? Então, diferenciação, custo e foco são as três estratégias genéricas clássicas. E depois eu defino as estratégias funcionais, ou seja, quais são as regras gerais que orientam o funcionamento da área de marketing, da área financeira, da ária de RH, da área de operações, da área de logística, da área de tecnologia. Cada área tem um conjunto de premissas de funcionamento, de regras básicas de funcionamento, que são as estratégias funcionais. Uma vez que eu tenho as estratégias funcionais, que são as regras básicas, eu preciso ter também algo que materialize essas estratégias. E são basicamente os processos e os projetos da empresa. Os processos vão nascendo na medida em que eu vou organizando a forma como a empresa funciona, né? Através de fluxogramas, por exemplo, que me mostram qual é quais são qual é a grande ordem de acontecimento das atividades dentro da empresa para gerar valor e das atividades de apoio. E os projetos, como a gente disse, é tudo aquilo que tem começo, meio e fim, e por ter começo, meio e fim, tem uma metodologia um pouquinho diferente da gestão dos processos. Uma vez que eu fiz isso, eu vou para outra fase, que é a fase de execução, e aí o líder tem um papel muito importante de comandar, como o próprio nome diz, né? Ele é líder, de liderar esse processo de execução,
para que as coisas aconteçam. E por fim, a gente tem o controle, quando a gente observa através de indicadores de diversas naturezas, eu posso até construir uma cesta de indicadores, se eu estou indo bem ou não, se eu estou atingindo ou não os objetivos, se eu estou em consonância ou não com as minhas declarações institucionais. Tá joia? Essa é a essência do que a gente falou, resumo do que a gente falou sobre planejamento estratégico. Se preparem para sábado, que a gente vai ter aquela nossa avaliação e depois vamos discutir com mais profundidade esse assunto. Tá joia? Até mais!